Vamos, Fechou, então. podemos? Então vamos lá. Então a gente entra agora na etapa do estágio obrigatório, tá? Dentro da nossa instituição, né? Se você está matriculado em algum desses cursos que estão aparecendo na sua tela, tá? Essa mensagem e esse momento de abordagem de tema é para você, tá? Então a gente tem vários cursos aqui, né? Ciências biológicas, ciências contábeis, né? A gente tem aqui a educação física licenciatura, né? A gente tem pedagogia, filosofia, né? Jornalismo, os cursos do núcleo de saúde, enfermagem, fisioterapia, farmácia, né? Que no caso do núcleo de saúde, apenas o curso de farmácia no momento, no semestre de 23.1, tem estágio obrigatório, tá? Então, se porventura você não se encaixa no perfil e não está matriculado nesses cursos que estão na tela, né? Você pode já desconsiderar ali a mensagem, né? Que agora a gente vai falar diretamente com os alunos, né? Que fazem parte, que estão matriculados nesses cursos, tá? Que eu acredito que vai ser agora o nosso maior público. Então, vamos lá. O que é o estágio curricular obrigatório, né? É a pergunta que o aluno ele se faz quando ele vê essa disciplina dentro da matriz curricular dele, né? O estágio curricular, ele é uma disciplina, tá? Constante na sua matriz curricular, né? E ela deve ser cumprida na sua totalidade, tá? Na sua carga horária total de integralização curricular, tá? Ela é, sim, né, um requisito obrigatório para o aluno se formar, tá? Então, para que o aluno consiga colar grau, para que o aluno consiga se formar, para que o aluno consiga receber o diploma dele, ele precisa cumprir essa disciplina, né, em sua integralidade, tá? Porém, né, a gente precisa ressaltar aqui que nós tivemos ali momentos, né, nós tivemos ali 2 anos de pandemia, tá? Então, em virtude da situação de pandemia, os estágios eles estavam sendo realizados de forma adaptada, tá? Porém, né, em 22.2, ou seja, no semestre passado, né, houve ali a derrubada da portaria do MEC que autorizava as instituições de ensino a realizar o estágio obrigatório de forma remota, fazendo com que o estágio voltasse, né, para sua aplicação convencional, que é a forma presencial. Professora, traduz para a gente aí o que é o presencial. O aluno ir no campo de estágio realizar as suas atividades que estão descritas dentro do seu plano de trabalho, tá? Todo estágio, né, tem um plano de trabalho de estágio, ou tem uma proposta de ação de estágio, ou tem um projeto de trabalho de estágio, né? Cada instituição tem uma nomenclatura para essa descrição de atividades, tá? Dentro da nossa instituição, a gente descreve, né, o plano, né, do aluno, ou seja, as atividades dele como plano de estágio, tá? E professora, o que eu preciso fazer, né, para eu conseguir realizar o meu estágio? Primeira coisa de tudo, saber se em 23.1 o seu curso está elegível para fazer o estágio, tá? Primeira coisa de tudo, né? Então, a gente tem aqui das licenciaturas. Todos esses cursos que estão descritos na tela de licenciaturas são cursos elegíveis para cumprimento de carga horária de estágio obrigatório, tá? Então, a gente tem aqui ciências biológicas, educação física, matemática, letras, pedagogia, né? Dos bacharelados, tá? Administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, tá? Lembrando que os cursos que estão aqui, né, estão descritos tanto na modalidade 100% online, quanto na modalidade presencial, tá? Porém, vamos dividir para a nossa instituição. Os cursos que funcionam com a gente da modalidade semipresencial é só do núcleo de saúde. Os demais cursos são 100% online, tá? Então, se você está matriculado em algum curso desse, né, que eu estou abordando aqui na tela, né, você é elegível para ter estágio, mas a gente vai explicar e desmiuçar bem direitinho essa situação.
dos cursos de saúde, né? Nós temos aqui biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição. Em 23.1, a nossa instituição, o nosso polo, só está elegível o curso, né, no momento que compõe a matriz curricular desses alunos, o curso de farmácia. Os demais cursos ainda tem um tempinho para que os alunos consigam se organizar para esse momento. Dos tecnólogos, dos cursos de tecnologia, né, ou seja, dos CSTs aí, nós temos apenas 2 elegíveis para 23.1, sendo radiologia o curso que nós temos e estética e cosmética nós não temos alunos matriculados, tá? E aí a gente entra, né, agora na parte principal, e aí eu vou pedir bastante atenção de vocês, né? Vocês parem tudo que vocês estão fazendo no momento, se puderem, para prestar bem atenção no fluxo que eu vou explicar agora, tá? Para que vocês consigam, né, realizar o estágio de vocês, você que tem estágio na sua matriz curricular, você que tem estágio na sua lista de disciplinas regulares de 23.1, tá? Primeira etapa do processo, primeira etapa do fluxo do aluno. Para que ele consiga realizar o estágio, ele tem que estar regularmente matriculado, tá? Regularmente, o que é isso quer dizer? Renovação de matrícula, tá? No semestre, e que a disciplina dele de estágio esteja incluída no semestre ao qual ele está matriculado, que no caso nosso aqui é o 23.1. Essa é a primeira etapa, matrícula. Segunda etapa. E aí essa etapa, né, é uma etapa que quando vocês entram em contato conosco através da nossa central de atendimento, principalmente o WhatsApp, né? Principalmente, a gente reforça muito essa segunda etapa. Por quê? Porque se o aluno não realiza essa etapa de forma minuciosa, ele não consegue avançar para as demais, tá? Então, peço bastante atenção nesse quesito. A segunda etapa é o quesito leitura, tá? E nós temos 2 etapas dessa leitura. A leitura dos materiais que estão dentro do portal do aluno, tá? E aí a gente inclui, né, portfólio e leitura, tá? Então, no portfólio, dentro da disciplina de estágio, tem lá o manual do estágio geral do seu curso, tá? A ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação para você se familiarizar, para você já conhecer esses 2 documentos que você vai utilizar no seu estágio, tá? O modelo do relatório de estágio, tá? Ou seja, o modelo do relatório de estágio, ele está dentro do seu portal em formato Word, tá? Ou seja, ele já está colocado nas normas da BNT, então você vai, né, apenas preencher aquilo que está tarjado de vermelho, tá? E o plano de trabalho. Eu costumo, né, comentar aqui que o plano de trabalho, né, do estágio é o plano de voo do estágio, né? Um avião, ele não decola sem plano de voo, tá? Então, o estágio, ele também não pode ser realizado se ele não tiver um plano, se ele não tiver uma estratégia, se ele não tiver uma descrição de atividades. Então, o plano de trabalho é o documento que você, aluno que tem estágio curricular obrigatório, precisa ter sempre junto com você. Por quê? Porque lá dentro desse plano é que está descrito tudo o que você precisa realizar no seu estágio, tá? Quantas horas que você tem, que no caso dos cursos de licenciatura, que é a nossa maior demanda aqui, né? Quantas horas que você tem que fazer de regência, que é estar em sala de aula, que é dar aula. Quantos planos de aula você tem que elaborar. Quantas horas eu tenho que tirar para eu realizar a leitura dos materiais, dos artigos que eu vou trabalhar no meu referencial teórico do meu relatório, né? Então, nesse plano é que está descrita as suas ações, tá? Então, quando vocês entram em contato conosco na central, que a gente faz essa orientação de leitura do material, é exatamente para que você saiba como que o seu avião de estágio vai decolar, tá? E dentro do portal também a gente tem lá o item leitura. Na leitura vão estar descritos, né, os textos que vão lhe dar subsídios para você compor o seu relatório e até mesmo para você trabalhar no seu campo de estágio.
e o plano de ensino da sua disciplina de estágio, ou seja, como que a disciplina de estágio funciona, tá? Dentro também dessa etapa leitura, né? E aí eu já puxo um pouco, né? Para gente aqui no Polo, né? A orientação, a gente teve o cuidado, gente, semestre passado, né? Quando retornou do momento de pandemia para o presencial, de montar um manual fluxograma de estágios, tá? Nesse manual fluxograma de estágio está descrito tudo que eu vou falar hoje, com imagens, com fluxo, com texto, para que você saiba como que você vai proceder quando você imprime sua cartinha de apresentação lá dentro do seu portal, até o momento que você vai fazer o envio do seu relatório das suas fichas. Então, quando a gente também oferta o link do manual do estágio obrigatório, né, para que você leia o manual, para você entender o fluxo, como funciona, o que eu faço com a carta de apresentação, o que eu faço com o termo de compromisso, o que eu faço com o cadastro da empresa, né, como que eu vou saber qual o dia, qual o horário, né, que eu vou para o estágio, está dentro desse manual. É de suma importância que o aluno leia também esse manual, tá? E é onde, né, que aparecem, né, os materiais do ambiente virtual do aluno, do portal do aluno. Então, o aluno ele vai acessar o portal dele, tá? Vai clicar lá no curso que ele está matriculado, vai acessar a disciplina de estágio curricular e ela aparece com esse nome que vocês estão vendo na tela, tá? Então, é estágio curricular obrigatório 1, né? Estágio curricular obrigatório 2, ou 3, ou 4. Nós temos cursos aqui que tem de 1 até 4 estágios, de 1 até 3 estágios, né? Nós temos cursos que tem apenas um estágio, tá? Então, ela aparece exatamente com essa nomenclatura, com esse nome lá no seu portal, tá? Clicou em da disciplina de estágio, vai aparecer uma tela parecida com essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, você vai acessar ali no item leitura para fazer a leitura do plano e dos textos do seu curso, tá? E no portfólio. No portfólio vão estar descritos lá, né? Vai ter os textos para você começar a desenvolver as suas ações, né? O plano de trabalho, que novamente eu repito, que é o plano de voo do estágio do aluno, tá? O aluno precisa estar por dentro do plano dele de estágio. Por quê, professora, que ele precisa estar por dentro do plano dele de estágio? Para ele conseguir negociar a vaga, para ele conseguir descrever para o campo de estágio o que ele vai fazer nesse campo, quais são as atividades que ele vai desenvolver, para que o campo libere para ele um espaço para estar desenvolvendo essas atividades. Vai também estar lá ficha de acompanhamento, ficha de avaliação, são 2 documentos em Word, né, que são os documentos que você vai fazer o registro do seu estágio, tá? O manual do estágio da instituição, e aí o manual do estágio da instituição, ele é de forma geral, tá? Ele não demonstra o fluxo de vocês para esse procedimento, no tanto que a gente montou esse fluxo para facilitar para vocês, tá? E o modelo do relatório, tá? Aqui dentro da disciplina de estágio, no portfólio, está descrito lá como modelo de estágio, que é o modelo do relatório, tá? Finalizada a leitura, o aluno já realizou a leitura, ele passa para a terceira etapa do fluxograma dele, tá? Que é a captação de vaga. Vamos desmiuçar aqui a questão da captação, tá? A captação de vaga, gente, ela se aplica especificamente para os cursos 100% online, tá? Então, os alunos do 100% online, eles realizam a captação de vaga deles, tá? E aí, o que é essa captação de vaga? Essa captação de vaga nada mais é do que do aluno escolher o local que ele quer estagiar, tá? Ele vai até esse local com a carta dele de apresentação, que está dentro do portal dele. Eu vou mostrar onde que o aluno consegue retirar essa carta, consegue baixar e imprimir essa carta, tá? Então, fica dentro do portal, lá no estágio curricular obrigatório, no canto superior à esquerda da tela dele. Então, está escrito bem visível ali, carta de apresentação, tá? O aluno ele vai preencher a carta dele de apresentação, então vai pedir o nome dele completo, vai pedir o período que ele está, quantas horas de estágio que ele vai ter que fazer,
né, que ele vai ter que realizar no campo, tá? Então, ele vai preencher esse documento e ele vai fazer o que com esse documento? Para que ele consiga ir no campo, ele precisa levar o documento com a assinatura do polo, tá? Professora, eu estou matriculada no polo de Cobra-Sol. Eu tenho que ir para o polo do centro para assinar minha carta? Não, você pode levar no polo do Cobra-Sol. Todos os nossos profissionais, os nossos colaboradores, né, dos nossos polos, seja o nosso polo matriz, que é aqui em Florianópolis Centro, como nossos polos lights, Cobra-Sol, Barreiros e Ingleses, os nossos colaboradores já estão orientados para a assinatura desse documento em especial, que é a carta de apresentação, tá? Então, de posse dessa carta de apresentação, você vai até o seu local de estágio, onde você escolheu fazer o seu estágio, tá? E você vai negociar com o campo, tá? Então, você vai ter que conversar com a pessoa que vai lhe receber. Quem é essa pessoa, professora? Se for da pedagogia, se for dos cursos de licenciatura, em sua grande maioria, você vai tratar com o coordenador pedagógico, tá? Ou com o diretor da escola, ou com um professor regente, né, como é dada a nomenclatura, que é o professor supervisor de sala de aula, né? Então, você vai tratar com essas pessoas. Então, você vai negociar os dias que você vai estar em campo, e aí é importante eu frisar que com relação aos dias, essa contagem desses dias, né, precisa ser levada em consideração toda a carga horária de estágio que está dentro da sua matriz curricular. Então, por exemplo, o curso de pedagogia, os estágios, os 2 primeiros estágios, eles têm carga horária de 150 horas. Então, são 150 horas que o aluno ele vai cumprir em campo, tá? Ah, professora, mas tem atividades que eu posso fazer na minha casa. Não, não tem mais essa história de eu fazer estágio na minha casa, não. Você vai negociar com o campo para você realizar as suas atividades no campo, tá? E o horário? Eu vou estagiar de manhã, eu vou estagiar de tarde, eu vou estagiar de segunda a sexta-feira, ou eu não consegui liberação do meu trabalho para fazer de segunda a sexta-feira de manhã, eu vou apenas 2 vezes por semana, eu vou 3 vezes por semana. Essa negociação é você quem vai fazer com o campo, tá? Por quê? Porque você que sabe melhor qual horário que você tem disponível para realizar o seu estágio, tá? E quando você negociar esse horário, leve em consideração também, né, que você precisa ter o cumprimento de total carga horária que está dentro do seu semestre vigente, tá? Vamos aqui colocar uma observação, né? Pela lei do estágio, tá? O aluno ele só pode realizar 6 horas por dia de estágio, tá? E 30 horas semanais de estágio, tá? Então, o aluno ele pode realizar até 6 horas por dia, tá? Ou 30 horas semanais. O que eu quero dizer com isso, né? Professora, eu não consegui liberação do meu trabalho para eu sair todos os dias, né? Porque eu preciso trabalhar, pagar a faculdade, mas eu também preciso realizar o meu estágio para eu concluir a faculdade. Não tem problema, tá? Você não pode ultrapassar 6 horas por dia e nem as 30 horas semanais. Se você negociou com o seu campo que você vai fazer estágio segunda, quarta e sexta-feira, você está dentro da legalidade do quantitativo de horas necessárias e autorizadas semanalmente. Por quê? Você vai fazer 3 dias, então 3 vezes 6, 18 horas. Está dentro do processo, está dentro da condição que a lei do estágio permite você. O que você não pode fazer é ultrapassar esse limite de horas dia e de horas semanais. E como, professora, que aparece, né, dentro do meu ambiente virtual, tá? Então, novamente, você vai clicar, né, no seu curso, na disciplina de estágio curricular, tá? E é como eu expliquei, no canto superior esquerdo da tela do seu portal, tá? Vai aparecer para você ali
carta de apresentação de estágio. Você vai clicar na cartinha, vai baixar um arquivo em PDF, tá? Você vai imprimir esse arquivo, vai preencher os dados que a carta vai lhe pedir, que é o seu nome completo, o curso que você está matriculado, o semestre, a sua carga horária de estágio, tá? E você vai trazer essa carta no polo para a gente assinar. Quando você trouxer no polo para a gente assinar, é que você vai no campo de estágio que você escolheu, da sua vontade, que melhor lhe atende. É perto do meu trabalho, é perto da minha casa, né? Fica melhor para eu fazer a logística, porque eu vou para o meu estágio, depois vou para o meu trabalho, ou vice-versa, né? Então você vai até esse local. Depois, né, que você foi no campo de estágio, né, e o campo de estágio liberou você para fazer o seu estágio lá, ou seja, autorizou você a realizar as suas atividades que está dentro do seu plano lá nesse campo, né, o que você vai fazer? Dentro do nosso manual Fluxograma, né, que nós temos compartilhado constantemente, né, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, né? Na próxima semana, né, depois que o vídeo ele já tiver editado no nosso canal de YouTube, a gente também vai fazer uma complementação por e-mail de todas as orientações que a gente está passando hoje aqui, tá? Então, dentro do nosso manual de estágio, lá no anexo 4, tá? Tem a ficha de cadastro de estágio obrigatório, tá? Essa ficha de cadastro de estágio obrigatório, depois que o campo libera o aluno para ele fazer o estágio lá, ou seja, olha, dona Francisca, a gente vai autorizar a senhora a fazer o seu estágio dentro dessa dinâmica que a senhora explicou para a gente. O que o aluno ele vai fazer? Ele vai pegar a fichinha de cadastro do estágio obrigatório, tá? Vai abrir no celular dele, ou vai abrir no computador e vai preencher os dados que estão na ficha, tá? Depois que o aluno preencher os dados que estão na ficha de dentro do manual, ele vai enviar por e-mail, tá? Gente, o que eu preciso reforçar? A ficha, ela precisa ser respondida, preenchida em formato Word, tá? Editável, tá? Ou seja, não temos como aceitar a ficha de cadastro escrita de próprio punho, preenchida de próprio punho. Então, o que você pode fazer? Você imprime a ficha, leva para o campo no dia da sua captação, tá? Preenche os dados de próprio punho e depois você passa esses dados para o computador e aí sim você envia por e-mail para gente. Para qual e-mail, professora Anabel? O da professora Anabel, tá? Que a gente vai compartilhar esse e-mail, inclusive esse e-mail está compartilhado dentro do manual, tá? E com cópia para nossa estagiária aqui, que é a Ana Clara, tá? Então você vai enviar para a prof. Anabel e vai enviar também para nossa colaboradora, para nossa estagiária aqui, a Ana Clara, tá? Depois desse processo aqui, tá? Como que eu vejo essa ficha dentro do manual, né? Ah, ela tá falando da ficha, mas como que é essa ficha, né? Como eu falei, o anexo 4, tá? De dentro do manual Fluxograma está descrito desta forma, desse formatinho que está aqui na tela de vocês, é o formato que está dentro do manual, tá? Em um Word, inclusive o manual está em um Word, por quê? Que é para facilitar a extração da ficha de cadastro de estágio para que vocês enviem para a gente, tá? Então, você vai precisar preencher nessa ficha o seu nome completo, qual o seu curso, o número da sua matrícula, o seu CPF. Ah, professora Anabel, para que todas essas informações? Todas essas informações que estão aqui na ficha são informações que, na etapa seguinte que eu vou abordar, que é o cadastro e a associação, a gente precisa preencher no portal Colaborar, tá? Então, todas as informações que estão aqui, elas precisam ser respondidas na íntegra, tá? E nome, aonde tem nome, coloquem, gente, o nome completo por extenso, tá? Então, é lá, Maria Francisca Pereira de Carvalho. Então, coloque o seu nome completo. Maria Francisca Pereira de Carvalho. Não coloque com abreviações, não coloque o seu nome pela metade, não coloque o seu primeiro nome. Por quê? Porque a gente pode ter alunos com o mesmo nome que você e a gente não vai conseguir realizar o filtro,
tá? Para a gente estar fazendo seu cadastro, tá? Então, por esse motivo, eu peço, né, que vocês ali enviem, né, com todas as informações, tá? Para os cursos, né, de Ciências Contábeis e Serviço Social, tá? Que ainda, né, na matriz antiga, vocês têm estágio, né? Inclusive, nós temos vários alunos elegíveis, tá? Para a realização de estágio ainda esse semestre. Tem uma informação que vocês precisam atentar na ficha de cadastro, que é lá no finalzinho dela, tá? Para serviço social, precisa do número do Conselho de Serviço Social ativo do seu supervisor de campo, tá? Que é o profissional que vai lhe acompanhar em campo de estágio. E do Ciências Contábeis, além do conselho, do número do conselho ativo de Florianópolis, né? Também precisa do número do CPF desse profissional, tá? Tanto um quanto para o outro. A próxima etapa, né? Que é a quinta etapa. É a etapa, né? Depois que o aluno mandou a ficha para a gente cadastrou, né? O aluno, a empresa, né? Ou a escola. A gente realizou a associação desse aluno a essa empresa ou a essa escola, vai abrir no portal do aluno, tá? Decorrendo ali prazo da central, tá? Que é de pelo menos 5 dias úteis para que isso aconteça após o cadastro e a associação, né? É que vai aparecer para ele, né? Dentro do portal dele, um íconezinho de os itens, né? Documentos de estágio e cadastro de estágio, tá? Essa etapa, gente, todas as etapas que vocês estão vendo aqui são etapas que dependem do aluno para que ele consiga realizar o estágio dele, tá? Então, essa etapa aqui, em específico, o aluno ele vai acessar o portal dele, tá? E aí eu já vou adiantar aqui a tela, né? Então, ele vai lá, vai acessar o portal, vai clicar no curso que ele está matriculado, vai clicar na disciplina de estágio e vai aparecer para ele, depois que a gente realizou a associação e cadastro, vai aparecer para ele, né, logo abaixo ali da carta de apresentação, 2 itens, tá? Documentos de estágio e cadastro de estágio. O aluno vai clicar no cadastro de estágio, vai abrir uma outra tela para ele, tá? Essa tela aqui que vocês estão vendo. Ele vai clicar lá. Percebam, né, que nessa tela aqui, ó, nós já temos um relatório prévio, tá? Do estágio do aluno, ou seja, nós já temos a empresa, né, que ele no caso foi associado, tá? E a situação dele, né? Então ele já está aqui, ó, associado ao Colégio Tradição Limitada. Então ele vai clicar ali em editar estágio. Quando ele clica em editar estágio, vai aparecer essa telinha aqui para vocês, tá? Então vai aparecer as informações gerais do estágio dele, né? O nome do aluno, o colégio que ele foi associado, e aí é de suma importância ele conferir se todas essas informações estão corretas, se o nome do supervisor está correto, se o curso dele está correto, se a quantidade de horas que ele precisa realizar no estágio estão de acordo com o que está descrito no manual e no plano dele, né? As informações do supervisor de campo, tá? Nome completo do supervisor, né? A formação desse supervisor, tá? E quando a gente fala da formação desse supervisor aqui, é a formação dele de graduação, tá? Então, assim, pós-especialização em educação infantil, não. Ele formou em quê? Ele se graduou em quê? Ele terminou o curso dele de graduação em que área? Pedagogia? Licenciatura plenas em letras espanhol? Licenciatura em português? É essa informação que a gente precisa para fazer a descrição aqui, tá? Data de início e data de fim. Data de início e data de fim é a data e período que você negociou lá com o seu campo de estágio, tá? Então, assim, eu negociei, professora Anabel, que eu vou fazer o meu estágio de segunda a sexta-feira, tá? Das 13 até às 17 horas de 1º de março, né? E aí eu conto dias da semana, então são dias úteis até a maio de 23. É esse período que você vai colocar aqui,
tá? Porém, né, quando você for colocar esse período, lembre-se que vocês têm que considerar esse período de acordo com a carga horária da disciplina, tá? Então, nós temos disciplinas aqui de cursos que tem 150 horas, que tem 100 horas, que tem 120 horas, que tem 140 horas, que tem 160 horas. E isso, onde que eu consigo essa informação, professora? Dentro lá da disciplina de estágios, quando você clica na setinha lá na fase inicial do seu portal, aparece lá a quantidade de carga horária de estágio que você precisa cumprir, tá? Coloquei essas informações, eu vou subir a tela e vou descrever os horários que eu vou estagiar, tá? Então, se for de manhã, você vai colocar na lacuna de manhã. 7, início, digamos que você vai até as 12. Fim, 12. Então, é 07, 2.00, 12, 12, 2.00. Vou estagiar de segunda a sexta. Então, você vai repetir esse horário de segunda a sexta e vai salvar. Tá? É assim que você vai fazer. A central, ela tem 5 dias para analisar a sua edição de estágios. Tá? Então, quando, por exemplo, a central identifica que tem algum erro, né, na quantidade de cálculo de horas, né, ou seja, o aluno colocou as horas aqui, mas as horas não estão batendo com a quantidade de horas totais da disciplina, vou voltar aqui um pouquinho a tela, bem aqui onde está, né, a informação aqui, ó, de relatório de estágio, aparece uma observação em vermelho, né, do que aconteceu. Tá? Então, ele sinaliza aqui uma observação em vermelho, logo aqui a parte da edição do estágio, né? Ó, a carga horária de estágio do aluno é de 150 horas, porém, né, o aluno só apenas descreveu lá na edição do estágio, fez o computo de horas e só deu 140. Então, o aluno ele vai precisar o quê? Recalcular a quantidade de horas dia e a quantidade de horas semanais, que é no máximo 30, e fazer ali uma nova edição de estágios, tá? A próxima etapa que a gente tem, né, depois da edição de estágios, depois que a central validou, dá tudo certo ali na sua edição de estágios, né, vai ficar liberado dentro do portal do aluno também, no mesmo item, né, lá de cadastro de estágio, os documentos jurídicos, tá? Esses documentos jurídicos, eles são obrigatórios, tá? E o que quer dizer obrigatório? O aluno ele precisa realizar a impressão desse documento, coletar as assinaturas de todas as partes que compõem esse documento. Então, é ele, o supervisor de campo e o representante do campo de estágio, tá? Que aí pode ser o diretor, pode ser o coordenador pedagógico, pode ser o diretor da empresa, pode ser, aí voltando mais para os outros cursos, né? Para os cursos de gestão ali, né? Contabilidade, até o ciências biológicas, que tem ali uma outra nomenclatura, né? De representantes de empresas, né? Então, a gente tem ali colocar o representante da empresa, tá? Então, vai assinar essas 3 partes. A assinatura da faculdade e instituição de ensino e da coordenação de estágios e mais do supervisor acadêmico, que é o professor da disciplina de estágios, que é aquele professor que é considerado como tutor à distância, já vem descrito no termo de compromisso a assinatura digital dessas pessoas, tá? Então, o aluno ele não precisa vir no polo para coletar a assinatura do polo desses documentos, tá? E que documentos são esses, professora, que a senhora está falando? É o termo de compromisso. O termo de compromisso, ele tem 3 folhas, tá? A primeira e a segunda folha descreve tudo sobre o termo de compromisso, atribuições da empresa, os dados do aluno, os dados da concedente, né? Qual é a função da instituição de ensino, qual é a função do aluno dentro do campo de estágio, tá? E o plano de trabalho de estágio, ou seja, o plano de estágio. No plano de estágio vai descrito o nome do seu supervisor, o dia que você vai iniciar, o dia que você vai terminar, qual o horário que você vai fazer o seu estágio, que horas que você entra, que horas que você sai. E também vai descrito, né, a empresa seguradora do aluno,
e o número de apólice dele, tá? Que de seguro eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Também, dentro desse quesito, tem lá o cadastro da empresa, tá? Que é toda a descrição da empresa. Então, vem o nome da empresa lá em cima, né? E aí vem algumas perguntas, né? Com umas lacunas que precisam ser marcadas X, tá? E quem assina, né? É o representante da empresa, tá? E a carta de aceite. A carta de aceite é o documento, né? Que diz que a empresa aceitou fazer estágio, então eu vou só o quê? Formalizar esse aceite. E aí também o representante da empresa assume, tá? O aluno ele vai imprimir em 2 vias, antes eram 3 vias, tá? Então agora ele vai imprimir em 2 vias, né? E ele mesmo vai coletar as assinaturas de todas as partes desses documentos e ele vai enviar no portal dele, né? Para quem fez estágio semestre passado, vocês faziam o quê? Imprimiam as 3 vias, né? Coletavam as assinaturas e enviavam para a gente por e-mail, em PDF, para que a gente inserisse no coletor de provas, que é um sistema específico para isso. Por quê? Porque esses documentos eles têm código de barras, tá? Esse semestre, a Central ela facilitou para o aluno. Por quê? Porque o aluno ele vai imprimir as vias, ele vai levar no campo que ele já está fazendo o estágio dele, vai digitalizar e ele mesmo vai inserir no portal, no ambiente virtual dele, tá? O termo de compromisso, tá? Ele já vai com a assinatura digital da coordenação de estágios, né? Então ele não será assinado pelo polo em nenhum momento, tá? E onde que eu encontro, professora, esses documentos? Novamente a gente volta para a tela do portal de estágios, tá? E aí, só reforçando, né, que o termo de compromisso é o documento básico, né, para formalização do estágio do aluno, tá? Ele é um documento obrigatório, tá? E ele pode ser padrão. Ele é no modelo padrão da instituição de ensino, então a gente tem um modelo de termo de compromisso, tá? Porém, eu já ressalto aqui que particularidades, né, de algumas instituições. Ah, professora, eu levei meu termo de compromisso, a empresa não aceitou porque ela tem o dela. Demande para a gente o documento, a gente vai enviar para a nossa central, a central vai analisar e vai dar o deferimento ou não para aquele documento, tá? Por quê? Porque o nosso já vai com toda a descrição, né, com tudo aquilo que já foi aprovado no jurídico da instituição, e você vai realizar a impressão e vai coletar as assinaturas e você mesmo vai subir e inserir no seu portal, tá? O termo de compromisso, cadastro da empresa e carta de aceite são documentos obrigatórios, tá? Por quê? Porque você só vai conseguir fazer a próxima etapa, que é fazer a inserção de fichas e relatório, se esses 4 documentos aqui estiverem válidos, tá? E onde que eu vou encontrar, professor, esse documento? Né? Dentro do seu portal, tá? Lá mesmo no local onde você editou o seu estágio, que é o cadastro de estágio, tá? E como que ele aparece, né? Dentro da disciplina de estágios, no cadastro de estágio. Como que ele aparece, professora? Como que eu sei que o documento já está lá, né? Ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Cadastro da empresa, imprimir termo e carta de aceite, tá? Lá em cima, né, o aluno precisa atentar para a observação que está lá em cima, para a informação que está lá em cima, tá? Os 2 documentos, cadastro de empresa e termo de compromisso, precisam ser entregues preenchidos, tá? Então, termo de compromisso, né, e o terceiro anexo a esse termo, que é o plano de estágio, todos devidamente assinados, coleta de assinatura de todas as pessoas envolvidas que ainda estão pendentes de assinatura, que é o aluno, o supervisor de campo e mais o representante da empresa, tá? O aluno, né, ele vai imprimir em 2 vias, tá? Só fazendo aqui uma correção, né? Desconsiderem aqui esse 3 e considerem como 2, tá? Porque antes nós tínhamos as 3 vias, perdão, né? No momento que eu montei a apresentação, perdão. Então, hoje vocês têm apenas 2 vias para imprimir, que uma via é sua e uma via você entrega no campo de estágio, tá? Essa via que é sua, você vai digitalizar e você mesmo vai enviar no seu portal, tá? Então, você vai imprimir todos esses documentos, né? Em 2 vias, vai coletar as assinaturas no campo de estágio, tá? Vai deixar do campo de estágio
e a sua você vai digitalizar e inserir no seu portal. Onde, professora, que a gente vai conseguir inserir, né? Como que eu realizo esse envio, tá? O envio, gente, vai ser no item Documentos de Estágio, tá? Então, você vai acessar o portal, vai clicar no seu curso, vai clicar na disciplina de estágio, lá no canto superior esquerdo, né, da tela do seu portal, tem lá carta de apresentação, documentos de estágio e cadastro de estágio. Você vai clicar em documentos de estágio e vai aparecer esses dois campinhos para vocês, como está descrito aqui na tela, tá? Um do ladinho do outro. Cadastro da empresa e termo de compromisso. Cadastro da empresa é um único documento. Digitalizei, vou fazer a adição desse documento aqui, tá? Os formatos que são aceitos para esses dois documentos, gente, é o formato PDF, tá? Vamos esclarecer uma situação sobre o PDF, tá? O PDF que a Central está informando aqui, né, nessa descrição, porque nós tiramos essa descrição do manual que veio para o Polo, é o formato PDF digitalizado em scanner, tá? A Central, ela não aceita documentos em foto transformados em PDF, tá? Então, você vai precisar digitalizar em scanner no formato PDF para você poder subir o seu arquivo aqui, tá? Tanto do cadastro da empresa quanto do termo de compromisso. Essa orientação, inclusive, né, semestre passado, quando eram enviados esses documentos para o Polo através do e-mail, já era uma orientação que nós já estávamos fazendo com relação a isso. Por quê? Porque o aluno tirava a foto, mandava, né, transformava a foto em PDF e aí a resolução não ficava efetiva e a gente não conseguia, né, identificar as informações, principalmente do código de barras, tá? Então, o formato exigível, né, da Central é o formato PDF. Realizei, né, ali a inclusão desses documentos, tá? Então, só aqui o fluxo, né, ou seja, onde que você vai encontrar. Então, para você subir o cadastro da empresa, você vai acessar seu portal, o curso que você está matriculado, estágio curricular, documentos de estágio, cadastro da empresa. Depois, você vai acessar o seu portal, curso, estágio curricular, documentos de estágio e o termo de compromisso, tá? E a carta de aceite, né, vai ficar em arquivo para você, tá? A Central, ela tem até 7 dias úteis para estar fazendo a validação desses documentos no teu portal, tá? Porém, também, né, é importante, tá, eu sinalizar aqui que também qualquer situação adversa com o documento que você postou, com o documento que você fez a inserção no portal, se ele tiver com erro, se ele não tiver legível, se ele não tiver compatível com o formato exigido, né, pela Central, a Central também informa você pelo mesmo ícone que você realizou a inserção do documento, que é documento de estágio. Ela coloca uma observaçãozinha em vermelho logo acima da parte onde você tem para você fazer a inserção do documento, tá? E aí ela faz a descrição em vermelho, nessa tarja vermelha, do que foi que aconteceu, tá? Então, por exemplo, semestre passado a gente teve muitos alunos que, tipo assim, mandavam pra gente o documento, a gente subia no portal, né? E o documento, por algum motivo, não foi validado pela Central porque estava faltando alguma coisa, porque estava faltando alguma informação. E aí essa informação, gente, não vem pra gente aqui no Polo. Essa informação de validação, de cumprimento, de fechamento das informações do estágio de vocês, vai tudo para o portal do aluno. Então, o que a gente faz? A gente pede o acesso de login e senha do aluno, a gente olha o portal dele e quando a gente abre o portal dele, está lá, na descrição da observação, na errata, né, a orientação da Central do que o aluno tem que fazer, tá? Então, é de suma importância que vocês estejam atentos aí a todas as orientações também que a própria Central faz dentro do portal de vocês, tá? Então, como orientação, o aluno ele deve acompanhar a validação dentro do portal dele, dos documentos de estágio, tá? E, né, a última etapa do processo de vocês aqui, a 8ª etapa do processo, né, é a inserção e o envio dos documentos pedagógicos, tá?
Os documentos pedagógicos, gente, é o que esses documentos pedagógicos? Né? Desculpa, gente, perdão. É as fichas, tá? Ficha de acompanhamento e ficha de avaliação. E o portfólio. O portfólio é o relatório de estágio, tá? À medida que os seus documentos jurídicos, termo, plano, cadastro da empresa e carta de aceite estão válidos no seu portal, que você já acompanhou, né? Você já acompanhou dentro do seu portal, dentro dos documentos de estágio, que eles já estão válidos, ou seja, a central ela já recebeu o seu documento e ela já deferiu positivamente o seu documento, né? É aí que você vai conseguir realizar a inserção do seu portfólio, do seu relatório e das fichas, tá? Onde, professora, que eu vou fazer isso, né? Primeira coisa de tudo, as fichas, gente, quando você finaliza o seu estágio, você precisa vir até o polo para assinar as fichas, tem a assinatura do polo, tá? Lembrando que não assinamos documentos em branco sem nenhum preenchimento, né? Então, por esse motivo que nós só assinamos o documento do aluno no final do estágio dele, tá? Ah, professora, mas a descrição das minhas atividades não coube numa folha só da ficha de acompanhamento. Não tem problema. Você pode utilizar quantas folhas forem necessárias para você descrever as suas atividades no campo de estágio. Porém, nós só iremos assinar, tá? Nós só iremos assinar os seus documentos quando você finalizar, quando você cumprir toda a sua carga horária. Aí você vai trazer no polo, a gente vai assinar suas fichas de acompanhamento e de avaliação. Aí você vai digitalizar, tem um formato específico também para essas fichas e para esse relatório. Mais na frente um pouquinho vai ter a descrição desse formato, tá? E aí você vai subir, você vai fazer a inserção disso dentro do seu portal. Onde, professora? Não consigo saber onde é que eu vou fazer a inserção desses documentos. Vamos lá, dentro do portal do aluno, como é que aparece? Acessei meu portal, cliquei no meu curso, acessei a disciplina de estágio. Dentro do meu portal, da minha disciplina, no canto superior esquerdo, eu vou clicar em documentos de estágio. Vai aparecer para mim essa opção, essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Então, ficha de acompanhamento de estágio em cima, ficha de avaliação de estágio embaixo, e aí você vai clicar em adicionar documento, tá? Quando você for adicionar o documento, né? Você vai ter um mecanismo, né, e um formato que você precisa fazer desse documento, tá? Então, cliquei para fazer a inserção do documento, vai ter um formato, eu vou o quê? Subir o arquivo e vou clicar salvar. Terminei de subir, terminei de inserir as minhas fichas, eu preciso sair da tela de documentos de estágio, tá? E aí eu volto para a tela em portfólio. Clico lá no íconezinho azul do portfólio e aí vai aparecer essa telinha para vocês aqui, tá? Quais são os arquivos, né, aceitáveis, os formatos aceitáveis de arquivo para o relatório? Doc, Word, DocX, WordX ou PDF, tá? Esses são os arquivos, né, os formatos de arquivos que a central autoriza e realiza a correção do portfólio de estágio do relatório. Quero também que vocês atentem, gente, para a informação que está aqui abaixo, tá? Lá no arquivo, quando você vai escolher o arquivo para você anexar aqui no portfólio, bem abaixo aqui tem uma informação assim, ó. O arquivo com tamanho máximo de 10 megabytes. Então, quando você for anexar o seu trabalho, se ele estiver passando dessa quantidade de megabytes, você vai precisar compactar o seu trabalho, tá? E aí você pode coletar essas informações, né, com a gente aqui, tá? Mas essa questão de compactar, muitas das vezes nem é necessário, tá? Você fazer, porque a própria descrição do modelo já coloca, né, o relatório de estágio dentro dessa quantidade máxima aqui de 10 megabytes, tá? E aí, né,
a gente finalizou ali na entrega dos documentos, tá? Pedagógicos de fichas e de relatório, tá? Então, a gente finalizou ali, né? Ou seja, você finalizou o seu estágio ali nesse momento, subiu ficha, subiu o relatório, significa que você finalizou e aí você vai aguardar o período de correção desses documentos, tá? E a última etapa desse fluxograma que a gente precisa reforçar para vocês aqui, eu vou até avançar um pouquinho mais, porque aí já estão se aproximando aqui das 21h30, né? É a dispensa de estágio, tá? A dispensa de estágio, gente, a gente tem tido, inclusive, muita cautela na hora da explicação desse procedimento. Por quê? Porque o aluno entende, né, que quando a gente fala dispensa de estágio, é ele pedir desligamento ou encerramento do contrato dele de estágio com o campo de estágio dele remunerado, tá? Então, quando a gente fala dispensa de estágio, significa dizer que o aluno tem um estágio remunerado cadastrado com a gente na instituição de ensino, né? Porém, ele tem concomitantemente a esse estágio, nas disciplinas regulares dele do semestre, estágio obrigatório. Lá na frente, a gente viu que a lei do estágio ela só permite que o aluno realize 6 horas por dia e 30 horas semanais de estágio, seja ele remunerado ou obrigatório. Então, se você tem um cadastro remunerado cadastrado, provavelmente você está cumprindo 6 horas de estágio por dia. Quando você for cadastrar suas horas de estágio obrigatório, se você tem 6 horas de remunerado já cadastrado com a gente, o próprio sistema ele já vai avisar para você, lá dentro da disciplina de estágio, que você vai precisar apresentar a declaração de dispensa de estágio. A dispensa de estágio, gente, é a negociação que o aluno vai fazer com o campo dele do remunerado. Olha, eu estou em estágio obrigatório, eu tenho que cumprir tantas horas do meu estágio obrigatório, mas eu também tenho o meu estágio remunerado. Como que a gente pode articular isso? Você vai me dispensar nos dias que eu tiver que cumprir o meu estágio obrigatório? Ou a gente vai negociar, eu vou estagiar 4 horas aqui, 2 horas no meu obrigatório, ou vice-versa, tá? Se porventura a negociação do aluno for a divisão de horas, ele tem que fazer um intervalo ali de 1 hora entre um estágio e outro, tá? Então, como que tem acontecido essa situação e esse procedimento, né? Muitos locais de estágio, sabendo da legislação, né, e sabendo que tem um amparo para o aluno realizar o estágio obrigatório, o que eles fazem? O aluno delimita a data de início e a data de término do obrigatório, a empresa, o campo de estágio, a escola, emite a declaração de dispensa de estágio para aqueles dias e para aquele horário, e quando o aluno finaliza o estágio obrigatório, ele volta para o campo dele do estágio remunerado novamente, continua recebendo a bolsa dele, continua recebendo a bolsa auxílio, não tem suspensão da bolsa, tá? E ele ainda continua, entre aspas, né, empregado, tá? Então, a dispensa não é você pedir desligamento, cancelamento, rescisão do seu contrato, não. É você o quê? Informar para o seu campo de estágio remunerado que você precisa fazer o estágio obrigatório e como que eles podem estar fazendo a liberação para você realizar o seu estágio obrigatório, tá? E aí a gente tem um modelo, né, ofertado pela nossa central, é nesse modelo aqui, tá? Que a empresa precisa preencher e emitir para você. Não somos nós que preenchemos esse documento, é o seu local do estágio remunerado que preenche esse documento, tá? Então você vai colocar lá em cima, né, o logotipo do local de estágio não obrigatório, vai colocar lá o local do estágio obrigatório, aonde as letrinhas estão tarjadas, né, de azul, é que você terá que ser preenchido, tá? E é importante também que a gente tenha orientado, reforçado que a declaração, a central só aceita se tiver a assinatura e o cargo do responsável do local de estágio com carimbo, tá? Documentos apenas com assinatura, a central ela indefere, ok? E aí, né, para nós fecharmos aqui, né, a nossa apresentação, tá? E eu fazer ali um resumão de tudo que a gente falou, a gente precisa reforçar, né, que a gente tem aqui com relação a prazos, tá? E edições de documentos, liberação de documentos, toda a tratativa é feita pela central de estágio, nós não temos autonomia sobre isso, tá?
E dúvidas, né, que chega muito para a gente aqui também. Dúvidas acadêmicas e dúvidas específicas do estágio, ou seja, como que eu vou preencher minha ficha, como que eu vou fazer meu relatório, eu não entendi essa atividade do meu plano de trabalho. Essas dúvidas, gente, vocês têm um professor da disciplina de estágio que é o tutor de vocês à distância, tá? Então, vocês precisam se direcionar para eles, tá? As dúvidas devem ser direcionadas para eles. Então, dentro do campo de vocês, do ambiente virtual, vocês têm um local dentro do ambiente virtual, né? Que é aqui, ó. Vou mostrar para vocês a tela. Apoio ao estudo. O primeiro item do apoio ao estudo é a mensagem ao tutor. Então, é para o tutor à distância que você vai mandar as suas dúvidas, tá? Então, você vai precisar esclarecer, né, as suas dúvidas, tá? E aí, resumão agora, né, sobre tudo que nós falamos. Seguro. Aluno também do estágio obrigatório tem um seguro que é pago pela faculdade e a contratação também de seguradora e emissão de apólice é pela nossa faculdade, então o aluno ele não precisa se preocupar com relação a isso, tá? É de suma importância, né? Essas informações que eu vou fazer o reporte agora, tá? Diretores, gestores e colaboradores do polo presencial de apoio não possuem autonomia de assinar ou emitir documentos de estágio, sejam eles obrigatórios ou não obrigatórios. Porém, nós temos exceções aqui em que o polo pode assinar. Quando que o polo pode assinar? A carta de apresentação para captação de vaga de estágio, a ficha de frequência de acompanhamento de estágio que é assinado e carimbado no final do estágio do aluno e precisamos reforçar que emissão de TCE e formalização de convênios, seja do estágio remunerado ou do obrigatório, é tratado diretamente com a central, tá? Do estágio remunerado, a empresa entra em contato com a nossa faculdade, com a nossa matriz através do e-mail estágios@croton.com.br e dos cursos, né, do estágio obrigatório, né, dependendo do curso, tá? A gente faz a tramitação polo central, mas a partir do momento que a gente envia do polo para a central, nós não temos mais autonomia sobre esse processo, tá? A gente só recebe as informações, muitas das vezes, quando o convênio ele já está fechado, formalizado, assinado, carimbado, e se for com órgão público, quando já tem a publicação em diário oficial, tá? E aí um resumão de tudo, né? Então, primeira etapa que o aluno precisa fazer, tá matriculado e realizar a leitura dos materiais que está dentro do ambiente virtual dele, né? A segunda etapa é a captação de vaga pelo aluno. Ele tem uma carta de apresentação que ele vai imprimir, vai trazer no polo para assinar e vai levar até o campo de estágio e lá ele vai negociar os dias e o horário que ele vai realizar o estágio dele, né? Terminou de fazer essa captação, a empresa recebeu, o campo de estágio recebeu o aluno, ele vai preencher, tá, a ficha de cadastro de estágio ou da empresa, né? E vai enviar para a gente, vai enviar para o polo, para o e-mail da professora Anabel e da Ana Clara, a ficha dele. Chegou aqui no polo, a gente vai realizar a associação e o cadastro do aluno, tá? Dentro do portal. Passou esse período de associação e cadastro, né? Se todos os dados estiverem corretos, se tudo estiver perfeito dentro da ficha, a gente avança para a realização do cadastro. Se não, a gente devolve para o aluno fazer a correção e volta para a etapa ali de cadastro e associação dentro lá do seu início, tá? Depois que a gente faz a associação e cadastro, é liberado dentro do portal do aluno a edição do estágio dele, data de início, data de término e horário de entrada e horário de saída, tá? Depois, né, que ele realizou a edição do estágio, é liberado dentro do portal dele também os documentos jurídicos, né, que é o termo de compromisso, mais plano, mais cadastro da empresa e a carta de aceite. O aluno vai imprimir em 2 vias, vai levar no campo para assinar, vai digitalizar esse documento e ele mesmo vai fazer a inserção desse documento no seu ambiente virtual, tá? A central ela tem até 7 dias para fazer a análise desse documento e a validação desse documento no ambiente virtual do aluno. Finalizado ali esse procedimento
dos documentos jurídicos já estão válidos, o aluno vai a campo, vai fazer o cumprimento das horas dele e no final, né, do cumprimento dessas horas, ele vai precisar o quê? Apresentar os documentos pedagógicos, que são ficha de avaliação e ficha de acompanhamento e o relatório. O próprio aluno vai subir, né, esses documentos pedagógicos no portal dele, tá? E também vai aguardar ali a validação e a correção, né, pelo tutor à distância. Não somos nós no polo que corrigimos, tá? A ficha de avaliação, acompanhamento e relatório. E claro, se tiver tudo certinho com os documentos, ele já ali tem a liberação da nota dele. Se não estiver, o tutor à distância informa através da mensagem ao aluno, mensagem ali na caixa de mensagem do tutor, o que foi que aconteceu e o que o aluno precisa corrigir, tá? Aluno corrigiu, sobe novamente no período ali de recuperação e aí o tutor ele vai corrigir o trabalho e se tiver tudo ok, ele vai fazer o lançamento da nota, tá? E aqui, né, para os alunos que têm estágio remunerado, vão precisar solicitar dispensa, tá? Vão precisar negociar ali com o campo de estágio remunerado, como que vai fazer, né? Então, no caso, o aluno, ele vai pegar a orientação com a gente aqui na faculdade, ele recebe a declaração, tá? O modelo de declaração de dispensa de estágio, leva no campo dele de estágio remunerado, a empresa, né, o campo de estágio, vai preencher a ficha, o aluno vai enviar para a gente através do e-mail e nós vamos, né, enviar via sistema para a central validar ali a dispensa. E aí, no período que você está no obrigatório, você está dispensado de ir para fazer o cumprimento das suas horas de estágio remunerado, tá? Finalizou o estágio obrigatório, você volta novamente para as suas atividades do estágio remunerado. E resumão sobre o estágio remunerado: todo o processo é realizado entre a empresa e a central de estágios, tá? O polo, ele auxilia, dá apoio, passa as orientações e o fluxograma, né? A empresa é quem realiza o cadastro no Colaborar, tá? A central, ela tem um prazo de 5 dias para fazer a análise desse cadastro, daí fazer a liberação dos documentos. Se tiver tudo ok com o documento, é liberado o termo de compromisso, que a empresa imprime, coleta as assinaturas e ela mesma faz a inserção no Colaborar para validação. Se não tiver o cadastro ok, né, a empresa corrige o que a central está pedindo e aí ela vem para a etapa ali de liberação de termo de compromisso, tá? Recebeu todas essas informações, fez toda a inserção de todos esses documentos, né? O aluno, né, vai poder estar em campo e realizar ali o estágio remunerado. Finalizou o estágio remunerado, seja por vigência de contrato ou por rescisão de contrato, que pode ser solicitado por qualquer uma das partes, vai precisar ser inserido no portal Colaborar relatório final de estágio, tá? Então, é um documento padrão emitido pela central, né, que o aluno vai preencher ali de próprio punho junto com o supervisor de campo. Inclusive, o aluno e o supervisor de campo assinam esse documento e ele entrega, né, na empresa ou para o agente de integração esse documento, né, para que aconteça ali a finalização e a desvinculação do aluno do estágio remunerado. Porque, novamente, se ele quiser fazer um novo cadastro, tá? Ele já está desvinculado do estágio anterior e aí já pode fazer um cadastro novo, tá? E aí a gente finaliza aqui a apresentação e vamos para as perguntas. Só um instantinho, gente. Opa, muitas dúvidas, vamos lá. Separei algumas aqui, tá? Então, como antes a gente tinha pulado algumas dúvidas a respeito do estágio obrigatório, né? Tem uma aqui, ó, Mariana. Na grade, mostra em quais semestres terá o estágio. Ele é em determinado mês ou eu posso fazer qualquer parte do semestre? Não. Na sua matriz curricular delimita, né, se você tem estágio ou não no semestre vigente. Então, por exemplo, você pode fazer dentro do seu portal
né, a extração ali e o download da sua matriz curricular, e você consegue identificar se no semestre que você está matriculado você tem estágio, tá? Ele tem um período que vocês podem estar realizando essas atividades, tá? Porém, elas ficam descritas também dentro do portal do aluno, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o período, né, de campo desse semestre, que os alunos poderão ingressar já desde o dia 6/2, que foi o início do semestre, e eles poderão ir até ali o dia 22 de... Perdão. Vamos só aqui pegar a data. 22 de maio, tá? E aí passa para o período de correção, né? Não atingiu na correção das fichas e do relatório êxito, ele tem a oportunidade de corrigir o trabalho dele e mandar no período de recuperação para que o aluno corrija, tá? Tem uma aqui também. A Janete perguntou, EAD também faz estágio? Temos alguns cursos elegíveis, tá? De 100% online que tem estágio, tá? Então, vocês precisam verificar dentro da matriz curricular se você tem essa disciplina descrita. E ela aparece com o nomezinho. Estágio curricular obrigatório. Perfeito, vamos lá. A pedagogia faz estágio obrigatório em qual semestre? Depende da sua matriz curricular, tá? Então, pode falar, Gabi. Fizeram essa pergunta também para a farmácia e eu acho que é muito importante a gente deixar claro. Gente, tem dentro do portal do aluno de vocês o extrato de disciplinas. Não queria cortar a Ana aqui, mas tem dentro do portal do aluno de vocês o extrato de disciplinas. É importante que vocês acessem o extrato e ele tem cada disciplina dentro de cada semestre que vocês vão realizar, né? Então, inclusive como o estágio obrigatório ele vem com uma disciplina obrigatória, ele vai estar apresentando lá no extrato de vocês também. Temos mais perguntas? Temos. Calma aí. Ó, a Tamara ela mandou aqui uma pergunta. Inclusive, oi Tamara, tudo bem? Mandou uma pergunta aqui que é um pouquinho longa, mas eu vou ler, tá? Boa noite, professora. A escola que eu fiz meu estágio no semestre passado só aceita começar meu estágio em abril, porque as aulas começaram agora há pouco, aí não vou chegar com o tempo, sendo que espanhol é só uma vez na semana. Vão prorrogar as datas como fizeram no semestre passado. Porque em abril para maio é pouco tempo. São 18 horas de regência e 18 horas de observação total, de 36 horas. Na verdade, é muito difícil achar escolas que aceitam estagiários, mais difícil ainda achar escolas que tenham espanhol no ensino fundamental. Minha preocupação é que não vou chegar com o tempo tão curto. Vamos lá, Tamara, por partes. Nós não temos ainda nada, tá, que fale sobre prorrogações de prazos de 23.1, tá? A gente compreende que o curso, talvez que você esteja matriculado, né, que se eu não me engano parece que é letras e espanhol, né? A gente sempre atende você no WhatsApp, a gente sempre atende você aqui no e-mail, né? Então a gente compreende dessa dificuldade, tá? De vocês captarem a vaga nessas áreas, por quê? Porque, de fato, a língua espanhola muitas das vezes só tem no ensino médio, tá? E com relação às instituições de ensino, né, não quererem aceitar os estagiários, o campo de estágio ele tem essa liberdade, tá? Então, eles não têm obrigatoriedade de receber alunos se eles não estiverem dentro do regulamento interno daquele local, tá? Então, o que é importante a gente frisar aqui, né? Que o aluno ele não pode desistir da sua captação, tá? Então, por exemplo, eu vi lá em cima que teve alguém que falou assim, que já procurou em vários lugares, que todas as portas foram fechadas, né? Que não conseguiu. Gente, o aluno ele precisa esgotar todas as possibilidades, tá? Então, assim, não consegui ir perto da minha casa, vou para um local mais distante, ou seja, mais longe, né? Ou seja, para que eu consiga fazer minha captação,
tá? Então, assim, eu compreendo a situação e a sua preocupação, né? Agora, não temos data de prorrogação ainda, tá? Graças a Deus que você conseguiu na escola que você estava semestre passado, né? Mas a gente não tem ainda como lhe afirmar se vai ter prorrogação ou não, tá? Perfeito. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Eu curso Ciências Contábeis, a Caroline perguntou, né? Eu curso Ciências Contábeis e na minha matriz curricular não tem nenhum estágio, só projeto de extensão. Nesse caso, não é obrigatório o estágio? Como é o nome dela? Desculpa, não peguei. Caroline. Caroline. Provavelmente, Caroline, você é aluna caloura, né? Ou seja, é aluna de primeiro período, tá? Então, para a matriz curricular de ingressantes em 23.1 de Ciências Contábeis, não tem mais estágio curricular obrigatório para esse curso, tá? Então, por esse motivo, talvez você não tenha essa disciplina. Você baixou sua matriz e você não identificou essa disciplina. Por quê? Porque a gente teve mudanças nas nossas matrizes, tá? Então, se você ingressou aqui em 23.1, deixando claro que são para ingressantes em 23.1, tá? Em 23.1, curso de Ciências Contábeis, não tem estágio curricular obrigatório. Perfeito. Aqui a Maria, ela também deixou uma dúvida, mas tu mesmo já respondeu ela anteriormente, né? Anabel, eu bati em todas as portas que poderia conseguir uma vaga de estágio e eu vi em todos a mesma coisa, que quem busca essas vagas é a instituição. Tá. Maria, novamente aqui reforçando para você a orientação que nós já havíamos reportado tanto por e-mail quanto até mesmo pelo WhatsApp, tá? 100% online, quem realiza a captação de vaga é o aluno, tá? O seu curso, né, que eu lembro bem direitinho, que é radiologia, tá? As instituições estão, sim, com resistência para fazer o acolhimento de estagiários dessa área, tá? Por questões internas. E, novamente, né, vou reforçar a orientação que dei para você, eu acredito que terça-feira, né, quando eu participei com o Gabi aqui na nossa live. Nós já estamos em processo de captação de vaga para o curso de radiologia, para os alunos, né, elegíveis para 23.1, tantos que têm na sua matriz de 23.1 e também aqueles que não realizaram em 22.2, tá? Vocês serão avisados por e-mail. Porém, nós precisamos da autorização para isso de como que vai funcionar esse fluxo dentro das unidades ao qual vocês serão encaminhados, tá? Então, reforço para você, né, a orientação que eu já havia passado para você por e-mail e que eu já havia passado para você também via WhatsApp e, inclusive, aqui no chat da live de terça-feira. Temos mais perguntas? Fechou? Não, eu já peguei todas aí do chat, vi que tu também andou respondendo algumas ali no chat, então fechou. Certinho? Certinho. Então, gente, eu queria agradecer, né, a participação de todos aqui, tá? A gente vai deixar aqui, né, para vocês os nossos canais de atendimento, tá? Que vocês poderão acessar a gente para estar tirando as dúvidas, tá? Que aí é o nosso Instagram do Acadêmico Anhanguera Floripa, tá? A live, ela não vai ficar gravada, tá? Porém, nós iremos fazer um vídeo editado de como que são os fluxos, separadamente, o fluxo do estágio remunerado e fluxo do estágio obrigatório. E nós iremos disponibilizar, tá? Esses vídeos lá no nosso canal para vocês estar tirando as dúvidas. Porém, vamos ressaltar aqui, nós estamos em atendimento diário, tá, de demandas de estágio, passando as orientações via e-mail, via WhatsApp, por telefone, né, dentro da medida do possível e também orientando vocês de todo esse fluxo, tá? Vamos responder aqui rapidinho. Cláudio, respondi sua dúvida aí em cima. Estágio pode ser feito no meu local de trabalho? Depende, tá?
Fazer estágio no local de trabalho tem uma série de fatores e de pontos negativos para isso. Então, se você tem estágio na sua matriz, reporte para a gente aqui por e-mail a sua situação, que eu explico detalhadamente como que funciona de você fazer o seu estágio obrigatório no seu ambiente de trabalho, tá? Até porque tem cursos que não autorizam e o seu ambiente de trabalho tem que ter relação específica com o plano de trabalho do seu estágio obrigatório, tá? Estágio pode ser usado como horas complementares do curso, se for remunerado, sim, tá? Porém, só vai computar 50% da quantidade total de ACOs do seu curso, tá? Que mais? O problema, Maria, novamente, tá? O problema é que eu vou acabar o curso e não consigo me formar porque faltou estágio. Maria, peço que você tenha paciência, porque nós já temos os campos, porém tem detalhes que precisam ser ajustados, tá? Então, nós iremos comunicar vocês por e-mail, tá? Vocês serão convocados para vir no polo assinar o termo de compromisso, para pegar todas as orientações, para receber o dosímetro de vocês, que vocês vão a campo de estágio com o dosímetro. Então, tem toda uma série de tratativas que estão sendo feitas, tá? Nós não esquecemos do curso de radiologia, tá? O curso de radiologia tem sido nossa prioridade. Por quê? Porque vocês têm um estágio longo que precisa ser cumprido e tem restrições para que vocês executem esses estágios, tá? Então, peço que você tenha paciência. Você vai fazer o seu estágio dentro do seu processo acadêmico, tá? Cláudio, você colocou aqui que o seu curso é farmácia, tá? Manda pra gente a demanda que eu explico para você mais especificamente, tá bom? Porque, inclusive, a farmácia tem restrições aí com relação aos estágios de vocês, tá? Vocês começam a fazer estágio a partir do 3º semestre. Cada estágio tem uma ênfase diferente, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer ali essa, vamos dizer, entre aspas, essa liberação de fazer o estágio no campo, no seu local de trabalho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os cursos que não tem estágio, o aluno se predica na conclusão do curso? Não, Paula. Se você não tem estágio, né, na sua matriz curricular, joinha, né? Vai cumprir as cargas horárias das suas disciplinas, né? Se você é ingressante em 23.1, provavelmente você vai ter projeto de extensão, então você vai cumprir o seu projeto de extensão e aí você vai concluir o seu curso, se você tiver aprovação dentro do seu período de integralização de curso, e vai fazer ali a sua colação de grau, tá bom? Finalizamos aqui, né? Tenham todos uma boa noite, tá? Aguardem que vocês serão sinalizados, né, por e-mail também, dessas orientações de estágio, tá? Por mim e pelo Gabriel, que é o responsável pela nossa secretaria, né, que é o nosso coordenador acadêmico dessa parte de secretaria, tá? Quero agradecer imensamente a presença de todos que estiveram aqui. E, gente, teve dúvidas? Entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento, tá? A nossa equipe vai estar aqui sempre de prontidão. O nosso diferencial é que a gente tem um atendimento também via WhatsApp, o que muito facilita, né? Agradeço a todos pela presença. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá bom? Bem,